Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa segunda aula de Grammar, né? A última, espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades. E vamos lá. A aula de hoje vai ser basicamente o seguinte: a gente vai dar uma continuidade no que a gente estava falando na última aula, que era o singular e o plural. Bom, como a gente abordou bastante o singular e o plural na última aula, a gente vai dar uma continuidade nessa e depois a gente vai pular para outras partes, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar com there is e o there are. Bom, a gente usa o there is e o there are para falar sobre quantidade, né, de coisas ou de pessoas em um lugar específico ou em algum lugar. Então, por exemplo, eu quero falar que tem pessoas, sei lá, na escola. Então eu falo, there are people at the school. Então, o que eu falei? Eu falei que tem pessoas na escola. Um exemplo, né? There are students, então tem estudantes na escola. Se eu quiser falar sobre there is, a gente fala sobre uma pessoa em específico. Um objeto, uma pessoa. Então eu falaria, sei lá, there is someone at the house. Então tem alguém dentro da casa, né? Tem alguém em casa. Então a gente sempre usa o there is e o there are para isso. Aí, basicamente, there is a gente usa singular e there are plural, né? Dois ou mais. Então sempre assim. Bom, e como a gente pode falar essas frases no negativo? O there is, a gente falaria there isn't ou there is not. Ou o there are, a gente falaria there are not. Ou there aren't. Certo? Então eu falo assim, os exemplos que eu falei, né? There isn't anyone at the house. Então não tem ninguém na casa. E there aren't any students in the school ou at the school. Então não tem nenhum estudante na escola. Certo? Então ficaria basicamente assim. Bom, a nossa próxima parte da aula vai ser falar sobre o this, o these, o that e o those. Bom, é basicamente parecido com isso, né? Só que essas palavrinhas a gente usa para, como que eu posso dizer? A gente fala sobre distância. Então, tipo assim, eu quero falar sobre um objeto que está longe de mim, né? Um exemplo. Então, eu uso o that e o those. O that a gente usa no singular e o those a gente usa no plural. E o this e o these a gente usa para objetos que estão perto. Objetos que estão basicamente comigo. Então, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, né? Tem essa caneta. Então, eu falaria, this is my pen. Então, essa é a minha caneta. This, ok? Certo? Singular, singular. Se eu tivesse outra caneta, né? Tivesse duas canetas, tipo essas aqui, eu falaria, these are my pens. Então, these are my pens. Essas são minhas canetas, certo? Então, this, singular, e um objeto perto de mim. O this é plural e objetos perto de mim, correto? Bom, agora a gente vai falar do that e do those. O that a gente usa no singular e para objetos que estão longe de mim. Então, por exemplo, eu quero falar sobre, sei lá, um carro azul estacionado, sei lá, longe de mim. Eu falo, there is a blue car. Então, aquele é um carro azul. Um exemplo bem básico, né? Bom, e those é a mesma coisa, só que para objetos no plural. Então, eu quero falar sobre, sei lá, mais de um carro estacionado. Those are blue cars. Então, aqueles são carros azuis. Outro exemplo, mesmo exemplo, mas de uma forma bem básica, né? Mas é basicamente isso. São palavras que você pode usar para escrever objetos perto de você ou longe de você, certo? Bom, agora a gente vai falar sobre as perguntas, né? Que a gente tem que falar. Para a gente fazer perguntas, a gente tem as palavrinhas específicas, que são o what, o where, o who, o how e o whose. Esses são os que a gente mais usa de começo, né? A gente pode aprender outros depois, mas esses são os que a gente usa toda hora, todo momento. Bom, o what é o que, o where é onde, o who é quem, o how é como e o whose é de quem. Então, o what a gente usa, sei lá, o what a gente usa, por exemplo, what is your name? Ou what are you doing? Então, qual é o seu nome? Ou o que você está fazendo? Né? A gente usa o what para isso. Where a gente usa para onde? Localidade. Então, sei lá, where are you going to? Ou, sei lá, where do you live? Então, onde você está indo? Ou onde você mora? Entendeu? Bom, o who, que é quem, né? A gente usa para, sei lá, who is this? Quem é esse? Ou
who are you talking to? Ou então, né? Who are you talking to? Com quem você está falando. Bom, o how é como. Então, how do you do this? Como você faz isso? Um exemplo. Ou how are you? Que é a frase que a gente usa bastante, né? Como você está? E o whose é de quem, né? Então, eu falo, por exemplo, eu dei o exemplo da caneta, né? Whose pen is this? Então, de quem é essa caneta? Aí você responderia, this is Rafael's pen, né? Eu esqueci de fazer a resposta das outras, mas a gente pode elaborar nas atividades, certo? Bom, então o whose é de possessão, né? De posse. O how é como você faz algo. O who é quem, ou quem. Where é onde. E o what é o quê, certo? Então é isso. Bom, agora a gente vai passar por as preposições, que são o in, o on e o at. Bom, a gente tem uma tabelinha que eu usei para aprender, que ela é muito boa. Quer dizer, uma tabelinha não, né? É uma imagem que é a imagem da pirâmide das preposições, né? Essa imagem ela é bem boa para você começar a entender como você vai usar as preposições, o in, o on e o at. Você pesquisar Prepositions Pyramid no Google, você acha. Bom, ela é muito boa para você entender quais são mais usados e quais são os menos usados. O in, a gente... Bom, o in a gente usa para dentro, né? Quando a gente... o in é dentro de algum lugar, então, sei lá... não. Sei lá. The pencil ou the pen is in the pencil case. Então, sei lá. A caneta está dentro do estojo, certo? Então, a gente usa o in para falar de algo que está dentro de algum lugar, ou de algo. O on a gente usa para algo que está em cima, né? Sobre a gente. Então, sei lá, a frase que a gente fala bastante no inglês, né? Que, sei lá, o pessoal usa bastante para aprender, que é o The book is on the table, que é o livro está sobre a mesa, né? O livro está em cima da mesa. Então, o in é dentro, o on é sobre, e o at, que é o último, né? É o em ou em um lugar específico. Então, por exemplo, I'm at home. Então, eu estou em casa. Bom, o at a gente usa para um lugar muito específico. Então, minha casa é um lugar bem, bem específico. Então, a gente usa para isso. Mas a gente também pode usar para nome de locais ou lugares específicos. Então, por exemplo, I'm at Walmart. Então, sei lá, eu estou no Walmart. Um exemplo. Pensei agora, sei lá. Mas é isso. Bom, aí na pirâmide das preposições, se você olhar bem, a base da pirâmide é o in, que a gente usa bastante. O on é a meio, né? No meio da pirâmide. O at é a última parte. Então, se vocês procurarem, vocês vão ver que o in você é o que mais usa. O at é tipo assim, o menos que você usa, né? E você também pode usar de outras formas. Tem algumas pirâmides que tem essa forma. Então, sei lá, o on você pode usar, tipo assim, você tá numa rua específica, ou, sei lá, um dia específico, né? Então, sei lá, hoje é dia 13/4, né? Sei lá, eu falo on April 13th, por exemplo. Então, a gente está no dia 13 de abril, certo? O in a gente pode usar para um tempo daqui agora. Então, por exemplo, my birthday is in 2 weeks. Um exemplo, meu aniversário, tipo assim, falta 2 semanas para o meu aniversário. Um exemplo. E você pode usar in para, tipo assim, anos específicos. Então, sei lá, eu nasci em 2008, um exemplo, né? I was born in 2008, certo? Então, a gente usa para isso. O at a gente pode usar para horas específicas. Então, sei lá, I have an appointment at, sei lá, 7 o'clock. Então, eu tenho uma consulta, eu tenho uma data não, eu tenho um horário marcado para 7 horas. Então, a gente tem essas formas de usar essas preposições também dessa forma. E isso tem bastante na pirâmide, de ser uns exemplos específicos, e é bem legal de vocês usarem para aprender com a pirâmide das preposições, certo? Então é basicamente isso.